Namastê. Eu estou vindo aqui hoje conversar com vocês duas coisinhas, né? A primeira é uma pergunta que foi feita agora no ano de 2021, ao longo do ano, e eu estava um pouco assoberbado, e aí foi uma professora de yoga que me procurou e me fez uma pergunta, né? Ela fez curso de formação e tudo, ela me fez uma pergunta a respeito de respiração, né? Então ela fez a pergunta dela, foi a seguinte: por que é que no yoga não se exala pela boca, como acontece em outras atividades, né? Vamos botar de lado a natação, porque aí é um outro ambiente. Você está na água e aí é uma outra história. Mas vamos tomar então como base, vamos conversar só sobre o ambiente que nós estamos aqui, respirando o ar atmosférico. Por que o yoga não respira pela boca e inclusive não exala pela boca? Que aí isso é que é a questão da pergunta dela, tá? Então vamos lá. A respiração ela é feita por duas etapas, a inspiração e a expiração. São duas etapas. No momento da inspiração você capta o ar e no momento da expiração você exala, você devolve. Então aí tem um aspecto físico, tem um aspecto psicológico, tá? Que é o seguinte: no aspecto físico, eu não sei se vocês já observaram, independente se homem ou mulher, que nós temos cílios, cabelos dentro das narinas, tá? Então, esses cabelos, eles são basicamente a primeira barreira contra o ambiente poluído. Pode ser por poeira, pode ser por qualquer outro tipo de partícula externo que possa estar invadindo o nosso corpo. Então, a boca não tem esse tipo de defesa. E fora isso, nós temos uma mucosidade dentro das narinas, tá? Mucosidade é um ambiente, é uma região onde tem muco. Esse muco é produzido pelo nosso próprio corpo, que funciona também, além de um trabalho de lubrificação da região, né, porque é uma parte mais sensível para evitar irritação, coisa do tipo. Além disso, também funciona como uma barreira. É daí que vem o muco polissacarídeo, ou seja, são muitos açúcares, e que são os formadores do que vulgarmente é conhecido como meleca. A meleca nada mais é do que esse muco misturado com partículas em suspensão. Quem quiser ver essas partículas e entender melhor, quando você tiver num dia de sol, principalmente na parte da manhã, e você perceber o sol entrando por uma janela, por uma fresta de porta, você fica olhando para o raio de sol, você vai perceber uma série de partículas flutuando no ar, tá? Essas partículas são respiradas por nós. Cada vez que você faz uma inspiração, você puxa um pouco dessas partículas para dentro do teu corpo. Se nós não tivéssemos essa defesa nas narinas, né, essa programação da natureza, porque o yoga segue a natureza, então isso já é fruto de uma observação. Se nós não tivéssemos isso, nós seríamos invadidos por uma série de vírus, bactérias que estão suspensos no ar e que não podem ser barrados porque nós não temos defesa. Então, o respirar pela boca nos torna vulneráveis a uma série de doenças, nos torna, melhor dizendo, nos torna suscetíveis a uma série de doenças, tá? Então, a nossa vulnerabilidade aumenta à medida que eu respiro pela boca. Então é adequado que eu treine, se eu não consigo fazer isso espontaneamente, que eu treine e me vigie para respirar pelo nariz, tá? Outra coisa é a questão do próprio adenoide, fisicamente falando ainda, tá? Se o teu corpo não está usando uma determinada área, pode ser uma articulação, pode ser um órgão, simplesmente ele atrofia. Ele entende que aquela área não está sendo usada, então não manda mais energia para aquela região do corpo. Isso é uma regra do corpo. Basta você observar, uma pessoa que não movimenta uma certa articulação, ela vai perdendo lubrificação nessa articulação até essa articulação morrer por completo. Então por isso é muito importante você observar e prestar atenção nos sinais dados pelo próprio corpo. Outro aspecto é o seguinte: tem pessoas que sofrem de sangramento no nariz, o nome disso chama-se epistaxe, né? Isso muitas vezes é feito até de modo espontâneo pelo corpo para controlar a pressão arterial. A pressão fica um pouquinho mais alta, faz um sangramento, a pressão volta ao normal, tá? Não estou dizendo que seja sempre isso, mas muitas vezes é uma regulação do próprio corpo. Pancada no nariz, eu já levei. Joguei handball, joguei futebol, levei cabeçada, briga de rua, já tomei soco na cara, sangramento no nariz.
Tem muitos vasos. Por que dos vasos? Esses vasos têm como finalidade realizar um aquecimento no ar que eu vou respirar. Então, por exemplo, quem já teve a oportunidade de correr no frio, num clima frio, temperatura baixa mesmo, estou falando aí, correr com temperatura de 10 graus, de 8 graus, tá? De 5 graus, sente o efeito de você não respirar pelo nariz. É como se teu coração, teu peito gelasse, quem respira pela boca. Tá? Então, o nome disso é chamado de aerofagia. Você engolir ar. E aí nós estamos chegando agora ao ponto da pergunta da nossa amiga, que fez do porquê da exalação não ser pela boca. Essa aerofagia simplesmente é levar ar para o estômago, não para os pulmões. Então, o respirar pela boca, deixar a boca aberta para captar ar, é uma falsa ideia de que eu estou suprindo os meus pulmões. Agora, chegando exatamente ao ponto da pergunta dela, tá? Por que é que não se faz a exalação pela boca? Olha só. Quando você está fazendo um esforço, qualquer esforço, tá? É um esforço. A sua musculatura de braços, pernas, musculatura do tórax está precisando de um suporte chamado oxigênio para manter a energia funcionando e o trabalho sendo realizado. Tá? Pode ser uma caminhada, uma corrida, não importa. Qualquer tipo de esforço. Chega um ponto em que a sua musculatura começa a mostrar uma certa deficiência. Ela cai de rendimento. E aí, inconscientemente, a pessoa tenta suprir, porque o que acontece? Você está respirando e está trabalhando. Só que chega uma hora que o trabalho está precisando de mais oxigênio e a tua respiração normal não está conseguindo mais suprir esse gasto de energia. Na visão do yoga, o que você deveria fazer? Parar de fazer o esforço. Por quê? Porque você já está se violentando. Você não consegue mais suprir a tua musculatura, você deveria parar o trabalho. E não continuar. Só que muitas vezes no esporte isso não acontece. O cara está cansado? Pô, mas não tem ninguém no banco de reserva que possa jogar tanto quanto ele. Mantém ele no jogo. Ele vai se violentar. Porque ele não consegue mais trazer. E aí, inconscientemente, as pessoas abrem a boca acreditando conseguirem trazer o maior suporte de oxigênio para tentar sair daquela situação de extenuação que ela está vivenciando já na sua musculatura. Por isso, exalar pela boca. Tentando não só exalar pela boca, mas também captar mais algum ar, além do nariz, que não está conseguindo jamais trazer. E também, essa exalação também passa por um aspecto que é interessante do seguinte, vê bem, de novo no esforço intenso. Uma coisa chamada superaquecimento. Muito mais do que a maioria das pessoas imagina, a nossa troca de temperatura ela é extremamente importante. Nós fazemos isso por via da pele, através do suor. Só que, dependendo do esforço que eu estou fazendo, a pele não consegue atender essa demanda. E aí eu abro a boca para tentar botar parte desse calor para fora, para não superaquecer. Porque o superaquecimento ele é danoso ao organismo. Assim como o resfriamento. Então o ideal é ter um equilíbrio, uma coisa amena. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Tá? Então a pessoa termina tendo inconscientemente fazendo esses hábitos, tendo esse tipo de comportamento. Por isso que é muito importante o yoga nos convida sempre a um trabalho de treinamento. Eu adoro essa palavra. Treinar, 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 treinar. E refletir, porque nós não somos máquinas. Refletir, analisar o próprio treinamento que está se fazendo. É desse jeito que você vai fazendo uma nova gravação, uma nova programação na sua mente, para quando você estiver dentro de uma situação crítica, você não caia no piloto automático com aquela gravação antiga que te leva para o desastre, te leva para a extenuação, te leva para a violência. Então a ideia é você parar antes, não é você dar prosseguimento, né? Você chegar ao estado de exaustão. Né? Não sei se vocês já viram em competições, muitas vezes em maratona, que é uma distância absurdamente grande, 42 quilômetros, a pessoa chega ali sem condições nenhuma, a coordenação motora perdeu completamente, a pessoa cai extenuada, um negócio assim absurdo. Então, a ideia do yoga é exatamente você não se violentar. E aí você atento
a esses sinais que o teu próprio organismo vai passar, você cessa o continuar fazendo aquele tipo de esforço. Tá? É o aspecto psicológico, né, ligado à respiração, é que no momento da inspiração, você traz um pouco do mundo para dentro de você. Você absorve coisas do mundo, o mundo que cerca você. E no momento da expiração, psicologicamente, você se doa um pouco para o mundo. Você dá um pouco de você para a sociedade que você pertence, para o mundo que você faz parte. Esse é o aspecto psicológico que você fica bem presente dentro da respiração. Gente, o primeiro papo eu acredito é sido esclarecido. Caso tenha algum tipo de dúvida ou pergunta, queira fazer alguma consideração, coloca nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. O outro item que eu queria conversar com vocês é o seguinte: desejar a você um feliz ano novo, né? Tudo de on é Deus, tudo de Deus para você, sem conotação religiosa, porque eu não sou religioso, né? Então o que acontece? Que você se sinta aí mais consciente nesse 2022 que está chegando, né? E eu feliz porque você está aqui, muito feliz. Estamos passando por dentro de uma pandemia, né? Uma pandemia grave, muitas pessoas mortas, e é lamentável isso. Mas, por outro lado, eu vejo esse ano de 2021 como um ano de muito aprendizado, muito, em todos os aspectos, né? Tanto nesse aspecto de nós estarmos analisando e refletindo as coisas, quanto no próprio aspecto da dor, aprender com a dor, aprender com a perda, aprender com o sofrimento, aprender com a dureza da situação, né? Então, aprender sempre. E aí eu desejo tudo de bom para esse 2022, que nós aprendamos com o que aconteceu em 2021, tá? Não vou nem falar nada de bom ou ruim, apenas aprendizado, tá? E que nós não cometamos os erros que foram cometidos em 2021. São escolhas, né? Nós simplesmente achamos que estamos indo para o caminho certo e é muito nobre quando você para e vê que não está indo no caminho nobre e reconhece. Não digo nem para a sociedade, mas para você mesmo que você estava no caminho errado e que você viu melhor e está indo agora numa outra direção, né? Uma direção mais consciente, né? Decorrente da nossa maturidade espiritual, que deve ser o tempo todo trabalhada, essa maturidade, né? Isso aí, eu gosto muito de usar essa expressão porque não é uma coisa cronológica, né? Um garoto, uma menina de 12 anos pode ter uma grande maturidade, até ser muito mais madura do que eu, né? Então, eu desejo isso, né? Boas festas, bastante saúde e paz, porque com esses dois elementos a gente resolve muita coisa, para não dizer tudo, mas muita coisa a gente resolve com saúde e paz, tá? Harion e um feliz 2022. Namastê.